no Bola em Jogo. O comunicador que deixa você na cara do gol. Heraldo Leite. O tema de hoje da pesquisa do dia. O ex-craque da seleção Ronaldinho Gaúcho deu uma declaração surpreendente, dizendo que a atual seleção não tem qualidade, nem garra, e que por isso não vai assistir os jogos. A fala estarreceu todo mundo. Ronaldinho Gaúcho criticando a seleção brasileira. A declaração dele bateu lá na seleção brasileira e os jogadores reagiram. Depois Ronaldinho tentou se explicar, dizendo se tratar de uma ação de marketing, mas usar a seleção e até deixar no ar que ele não acredita nos jogadores que estão na seleção brasileira soou muito mal. Vamos contextualizar primeiro com a fala do Ronaldinho Gaúcho numa entrevista, numa declaração exclusiva, não foi nenhuma entrevista, uma declaração exclusiva para o Cartolouco, aquele repórter que já foi inclusive do Globoesporte.com. O que esperar do Brasil na Conmebol Copa América? Não vou assistir nenhum jogo, faltando tudo. Garra, alegria, faltando jogar bem, então não vou assistir nenhum jogo. Se abandonar o Brasil? Vou abandonar o Brasil. Por que você tá tão pessimista? Porque as coisas não estão andando bem. Eu nunca tinha falado isso daí antes. Tá faltando garra, faltando entrega, faltando tudo. Falta garra, falta entrega, falta tudo. Diz aí o Ronaldinho Gaúcho nessa declaração para o repórter, para o comunicador Cartolouco. Depois, essa declaração chegou à seleção brasileira, que está reunida lá nos Estados Unidos para a disputa da Copa América, treinando, jogou dois amistosos e um dos jogadores que estava no dia escalado, né, pela comissão técnica, pela assessoria de imprensa da CBF, para dar entrevista aos jornalistas brasileiros era o Rafinha. E o Rafinha deu essa resposta em relação à declaração de Ronaldinho Gaúcho. Foi uma surpresa, não só minha, como para todo o grupo. Acredito que vocês devem saber muito mais do que eu. Ele nunca na vida dele deu alguma declaração dessa. Muito pelo contrário, sempre mostrou o apoio dele pela seleção e acabou surpreendendo muita gente. Então, eu particular considero ele como um ídolo. Para mim é uma referência. Acredito que para todos que estão aqui na seleção, não só os jogadores, todo mundo que trabalha com a seleção, vê ele como uma referência. Então acabou sendo um baque pra gente. Obviamente que a gente não concorda. Eu não concordo, já estou indo pro meu terceiro ano de seleção e tudo que eu vejo aqui dentro é entrega, é vontade, é o orgulho de vestir essa camisa, então não concordo com aquilo que foi dito de não ver garra, de não ver vontade, de ter jogadores medianos vestindo a camisa da seleção. Acho que todo mundo que está aqui tem qualidade e mérito de vestir a camisa da seleção. Porém, como tu falou, pode ser que seja uma campanha ou não, mas é um ponto que nos surpreendeu. Acabou, que a gente ficou sabendo pelo Vini que esses dias ele acabou pedindo ingresso para ver o nosso jogo, então já não bate com aquilo que foi falado. Já soubemos pelo Vinícius Júnior, que outro dia ele, Ronaldinho Gaúcho, pediu ingressos para ir ver os jogos da seleção. Não bate muito bem com essa declaração de que não vai apoiar a seleção. E o Ronaldinho Gaúcho, horas depois, deu uma nova entrevista ao canal Desimpedidos, ao Fred do canal do YouTube Desimpedidos. A declaração dele tentando, contemporizar as coisas, ajeitar a declaração inapropriada que deu no início. São coisas que a gente vê, na internet, então é muito ao contrário disso. Falei isso para todo mundo, ter uma reação, mas é lógico que eu vou apoiar e apoiar como nunca. O Brasil precisa desse apoio. Eu sei quanto é importante quando o povo brasileiro está apoiando. Então esses jovens têm muito talento e estão precisando muito do apoio do povo brasileiro. Eu acho que agora é a hora. Inclusive do Ronaldinho Gaúcho. É isso aí. O outro, vamos, tem jogo do Brasil. É isso aí. Então, essa é a declaração dele. A gente não sabe muito bem, Rubem Leão, se ele refez a declaração em função da repercussão negativa, porque mais adiante ele disse que se trata de uma ação de marketing de um determinado produto, que a gente não vai anunciar aqui, porque não está anunciando na Rádio Tupi, enfim. Mas, de qualquer forma, ainda que tenha sido uma declaração por
ação de marketing, usar a seleção brasileira para isso. Os jogadores da seleção não têm entrega, não têm dedicação. Foi a declaração que ele deu e a gente ouviu da própria voz do Ronaldinho. Num primeiro momento, cheguei a achar que se tratava de uma dessas armações da inteligência artificial, em que a pessoa imita a voz de uma determinada outra pessoa famosa, né? Já aconteceu com Ana Maria Braga, já aconteceu com vários artistas por aí, e na verdade era uma imagem da pessoa fazendo movimento labial e a voz em cima não é exatamente o que tá no movimento labial. É a tal da inteligência artificial provocando fake news adoidado por aí, né? E outra coisa, se foi uma ação de marketing, foi uma ação de marketing contrária ao produto que vem aí, que a gente não sabe, né? E principalmente contra ele mesmo. O marketing dele, ele passou a ser questionado pela seleção e com certeza por muita gente aí. Ele falar que a seleção não tem garra, não tem qualidade, tudo bem, não é só ele que acha isso, muita gente acha aí, mas eu acho que ele no papel de ex-jogador de futebol, acabou a carreira, não tem tanto tempo assim, não é isso? Ex-jogador de futebol, eu acho que faltou ética em fazer essas acusações à seleção brasileira. Se ele tivesse exercendo outra função, por exemplo, o Gerson, aqui o nosso Gerson, né? Ele é ex-jogador, mas ele atualmente é comentarista. Ele deixou de ser. Então, se ele ocupando aqui os microfones da Rádio Tupi, ele fala que a seleção está jogando sem garra e tem falta qualidade técnica, e não é o Gerson tricampeão do mundo, é o Gerson comentarista esportivo. A função dele, que ele está exercendo, pede que ele faça comentários a respeito dos jogadores. E ele faz aqui brilhantemente e tal. Então tem que ver isso aí, né? De que maneira que a seleção encarou isso. Da pior maneira possível. E imagino que fora do mundo, digamos assim, da exibição oficial, né? Entrevistas, coletivas e tal, nos bastidores, eles devam se encontrar, como provavelmente ele visitou o Vinícius Júnior em algum momento, ou telefonou para ele, pelo menos, para dizer que manda ingresso do jogo para mim, né? Que ele quer ver a seleção brasileira, levar alguns amigos, familiares, não se sabe, mas o fato é que eles têm uma relação de amizade, que com o Rafinha, por exemplo, já está arranhada. Não, com todo mundo, com quem ele gosta. Com certeza, vários jogadores da seleção atual eram fãs dele, lá quando eram crianças, quando era garoto, né? Era ídolo, não sei o quê, ele, né? Do jeito expansivo que ele era, aquele jeito agradável, meio infantil até, principalmente nas entrevistas. Então, esses jogadores da seleção eram fãs dele. De repente, ele veio com a declaração dessa aí, tirada da onde, né? De repente, em vez de justificar com a ação de marketing, é a primeira vez que eu vejo marketing negativo. E é por isso que o Rafinha fala que foi um baque para todos os jogadores da seleção. Então, isso com certeza teve essa conversa ali no vestiário da seleção sobre essa fala do Ronaldinho Gaúcho. Ele fala, foi um baque pra gente. Eu acho que passa muito por isso. Pelo Ronaldinho Gaúcho ser ídolo daqueles garotos que estão ali se formando, o Endrick, que é muito novo, os outros jogadores com 20 e poucos anos ali nessa média. Então eu acho que por ele ser ídolo desses jogadores, foi um baque para ele, sim. Foi como o Rafinha falou. O Rafinha falou, essa fala nos surpreendeu. Eu acho que ele nunca falou isso da seleção brasileira. E é exatamente isso que o Leão falou. O Gerson aqui, por exemplo, é tricampeão do mundo com a camisa da seleção brasileira, mas ele é comentarista esportivo. Ele precisa criticar nos momentos necessários. Da crítica também elogiar nos momentos que os jogadores precisam ser elogiados. O Ronaldinho Gaúcho não. O Ronaldinho Gaúcho, ele não trabalha como comentarista, não trabalha dessa forma, foi num canal do YouTube, desmereceu os jogadores que estão ali com a camisa da seleção brasileira, a troco de um marketing, a troco de uma campanha publicitária, porque é isso que ele alegou depois, sendo campanha publicitária ou não, sendo marketing ou não, eu acho que foi muito feio a fala do Ronaldinho Gaúcho para esses jogadores que estão lá, Heraldo. Que a seleção brasileira não tem o talento de outras seleções, essa atual, eu acho que é muito claro isso.
isso. Você olha para o meio do campo da seleção, não tem um Rivaldo, não tem um Kaká, não tem um Zico, nem vou chegar lá atrás da geração Gerson Rivelino, não, porque seria covardia. Mas tem jogadores que se destacam muito nos seus times, né? Tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo que se destaca no Real Madrid, Vinícius Júnior concorrendo à Bola de Ouro, tem o Endrick, que destaque do Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado, não é titular ainda na seleção, acho que talvez ele deveria ser ali o homem da área da seleção brasileira, tem o Douglas Luiz se destacando muito no Aston Villa, tem o Bruno Guimarães, enfim, tem o Andrés Pereira, tem vários jogadores que se destacam nos seus clubes, acho que o Dorival precisa armar isso para a seleção brasileira. Não sei ainda o início de trabalho, talvez seja isso porque o Dorival não conseguiu tirar dos jogadores o que eles fazem nos seus clubes para dentro de campo com a camisa da seleção brasileira. Talvez seja isso, Heraldo. E a gente fica comparando, né, Rodrigo Carvalho, nosso cronista universitário de hoje, a seleção de hoje do Brasil com a seleção de hoje dos outros países. Vimos a Alemanha dar um show de bola ontem, show de bola. Vimos a seleção da Espanha dar outro show de bola. A Itália está jogando agora, você está acompanhando também a Eurocopa, né? Gosta de acompanhar o futebol europeu. E a gente está vendo que o nosso time hoje não consegue concorrer com os grandes times europeus. É porque eu acho que também vem muito de uma reconstrução que nós temos na seleção brasileira nesse exato momento. Nós acabamos de perder um dos principais, o norte que era da nossa seleção, que era o Neymar. Ele não vai mais jogar pela seleção, provavelmente, já que está lesionado num time de um campeonato que hoje não é do topo das ligas do mundo. Só que o que acontece? Nossa seleção hoje ela é formada, além desses jogadores excepcionais que se destacam nos campeonatos europeus, por outros jogadores que estão chegando agora na seleção. Um exemplo deles é o Ederson, o meio-campista do Atalanta, que foi campeão da Euroliga esse ano e que jogou todos os jogos pela Atalanta, se destacou muito. Temos jogadores como o Savinho e Ian Couto, os dois do Girona, que fizeram um campeonato histórico pelo Girona na La Liga. Então, eu acho que mesmo essas outras seleções, que, por exemplo, a Alemanha já vem de um processo de reconstrução mais sólido, com jogadores como Havertz, como Musiala, como o Sané, que já é mais antigo, mas também é um jogador um pouco mais novo. Então, eu acho que a seleção, e por isso a fala do Ronaldinho é muito, muito... Como é que eu posso dizer? É muito... Problemática, vendo no momento errado, sabe? Nós vemos de um empate, nós vemos de dois amistosos, mais ou menos, onde a gente ganha no final, com o México fazendo um gol no finalzinho do Endrick e ainda tomando gol nos acréscimos, e de um empate com os Estados Unidos, que hoje é um Estados Unidos que é melhor do que os anos passados, mas é um Estados Unidos que não vai disputar a Copa do Mundo, não entra como protagonista em se Copa jogar a Copa América, não vai disputar a Copa América. E a gente tem essa possibilidade, já que a Argentina, que ainda é o favorito, não perdeu, mas tem um Messi não no mesmo nível. Então eu acho que o Brasil, num processo de reconstrução, tomou um baque de um principal ídolo num momento totalmente inoportuno. E é como vocês falaram, pode ter sido um marketing, pode ter sido, mas mesmo que fosse um marketing, ele parece que ele não liga para a seleção, independente se foi do coração dele, se foi do marketing. Eu não sei o que motivou ele, mas a verdade é que foi um baque desnecessário. Falou um texto que não era dele. Escreveram um texto e ele foi lá e leu e não era pra cara dele. E eu acho que é exatamente isso. É início de trabalho do Dorival Júnior. A gente tem que ter calma, tem que ter paciência. O Dorival fez ótimos amistosos contra a Espanha e contra a Inglaterra. A gente elogiou aqui no Bola em Jogo esses amistosos contra a Espanha e contra a Inglaterra. Contra o México, ele entrou ali com um time reserva. Contra os Estados Unidos, já entrou com os jogadores principais, né, que a gente julga que serão os titulares na Copa América, também na Copa do Mundo. Enfim, acho que é o início de trabalho do Dorival. Acho que o torcedor e nós também, a gente tem que ter calma com o Dorival Júnior. Ele está iniciando um processo de reconstrução, como o Rodrigo falou, e a gente tem que ter calma quanto a isso. O Ronaldinho Gaúcho, ele faz parte da última seleção brasileira que tinha jogadores decisivos. Se aqueles jogadores não estivessem em campo, dificilmente a seleção seria campeã em 2002, por exemplo. Por que a seleção foi campeã? Porque tinha Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. Esses jogadores ganharam a Copa do Mundo. Se tirar esses três aqui e colocar outros três, não acredito que tivesse ganho. Né? Então, ele, de lá para cá, a atuação da seleção brasileira ficou muito mais por conta dos técnicos. Os técnicos tiveram muito mais destaque do que os jogadores, acertando ou errando, eles errando mais ainda do que acertando. Então o Ronaldinho é isso, ele faz parte dessa elite campeã do mundo com atuações sensacionais, né? Sendo
O Brasil ganhando e arrebentando técnica e até taticamente com os adversários aí. Então é por isso, se você pegar os jogadores atuais, quem é o jogador decisivo da seleção? Pode ser que o Vinícius Júnior venha a ser, que o Rodrigo venha a ser, que não tem assim, jogador decisivo. Nós não temos isso. Então vamos torcer que esses jogadores amadureçam rapidinho, aí os atuais, para ver se aparece nesse bolo jogadores que desequilibram o jogo. Não tem aquele jogador que você diz, está complicado, dá nele que ele resolve. Não tem o dá nele. O Brasil Neymar, tem. né? Seria o Neymar. Seria o Neymar. Que também, né, foi decisivo. Foi decisivo na Copa do Mundo contra a Croácia, mas aí o Brasil acabou levando um gol, né? Foi para os pênaltis, enfim. Ele jogou todas as vezes, ele joga dando preferência a sofrer a falta do que ele fazer a jogada. Quantas jogadas poderiam ser muito bem feitas? Aliás, isso não é só defesa do Neymar, não. O jogador brasileiro, de modo geral, ele prefira cavar a falta ou sofrer a falta do que decidir o jogo, continuar com a bola para fazer uma jogada melhor, uma jogada progressiva. O Rodrigo falou aqui que não acredita que o Neymar volte a jogar na seleção. Acho até que ele tem condição de voltar à seleção. O que a gente duvida é voltar a jogar em alto nível, né? No melhor nível dele. Essa parada agora, essa retomada que ele vai ter aos 30 e quase 32 anos, 31 para 32 anos, uma retomada de quase um ano de paralisação que ele ficou lá na contusão sofrida, já jogando pelo mundo, no futebol árabe, né? A gente não sabe realmente se ele vai ter condição, capacidade física e emocional até de ser aquele Neymar decisivo que foi o grande nome da seleção brasileira na última Copa, né? Além disso, ele nunca foi um grande atleta do futebol, né? Atleta? Não, ele venceu na vida do futebol pela habilidade. Eu até acho que o Neymar não vai voltar não pela falta de habilidade, eu acho que por escolha própria. Ele já veio com a camisa do Flamengo um dia desses, querendo voltar pro futebol brasileiro, e eu acho que voltar pro futebol brasileiro para ele nessa idade seria um desperdício se eu visse ele 5 a 6 anos atrás. Hoje em dia, com ele no Al Hilal, que é uma das potências do futebol asiático, que passou 20 e tantos jogos, bateu recorde de jogos consecutivos ganhando, eu acho que não vai, ele entrando talvez não seja a principal, como é que pode dizer, principal arma da equipe, ele jogando como titular pela quantidade de dinheiro que ele ganha. Mas hoje eu não vejo ele chegando no Al Hilal sendo titular, tanto por causa do tempo parado, pela falta de disposição que ele tem hoje em dia. Eu digo que ele não vai fazer parte... Ele tem que querer, né, Rodrigo? Ele tem que querer. Ele precisa primeiro querer. E eu acho demonstrar que ele não quer. isso. E eu acho que ele não quer, e por isso que ele não vai para a seleção. Eu não acho que ele não tem mais a possibilidade. Eu acho que ele não quer mais. Ele não gosta mais de jogador de futebol. Até vem com polêmicas recentes em outras matérias, enfim. Mas é basicamente isso. Acho que o Neymar não volta mais. E sobre essa história de jogadores decisivos, eu acho que o Brasil tem, como você falou, Leão, tem algumas pessoas que podem ser. O Rodrigo, que já é muito decisivo no próprio Real Madrid, o Vinícius Júnior, que hoje pode ser um bola de ouro, e eu vejo muito essa questão do decisivo no Endrick. O Endrick, nos jogos da seleção, por exemplo, contra a Inglaterra, faz o gol da vitória, e contra o México faz o gol no finalzinho do jogo. Então eu acho que, por enquanto, a seleção ainda não mostrou, mas eu acho que a seleção hoje tem jogadores que podem despontar no futuro como jogadores decisivos. Nós vamos falar sobre seleção um pouquinho mais adiante, mas eu ainda tenho minhas dúvidas em relação ao Endrick. Muitas dúvidas. Sim. Em relação à formação dele. Não está completa a formação dele. Ele é bem novo, né? Ele é muito jovem, 17 anos. 17 anos para fazer sucesso, você tinha que ser um super craque, como foi Pelé, por exemplo. Poucos jogadores fizeram sucesso com 17 anos em suas seleções nacionais no mundo inteiro, se não tivessem um extraordinário, fora do comum capacidade técnica. Eu ainda não vejo isso nele. Decisivo, sim, importante, sim, mas nem acho que ele vai jogar esse ano no Real Madrid, nesse início de temporada. Talvez seja igual o Vinícius Júnior, jogou no Real Madrid B. Vai pro Real Madrid B primeiro, vai jogar uma temporada completa a formação lá. E depois sobe pro time titular do Real Madrid, enfim. Mas eu acho que o Endrick na seleção brasileira, nos últimos jogos, assim, ele vem sendo decisivo. Foi decisivo nos últimos jogos. Ele tem 3 gols em 4 jogos pela seleção.
Acho que Só é não isso. fez nos Estados Unidos. Só não fez contra os Estados Unidos, exatamente. Então ele é um cara ali, uma referência na área. E eu acho que a seleção brasileira do Dorival Júnior precisa dessa referência na área. E eu acho que o Endrick pode ser esse cara. Talvez o Dorival poderia testar pra gente ver. Pra gente poder discutir sobre isso. O Endrick, ele pulou etapas. E às vezes esse pulo de etapas aí não é beneficente para a carreira dele, né? Não traz benefício nenhum para a carreira como um todo, de conhecimento, passar por essa etapa aí. Então vamos ver como é que ele vai se sair tendo pulado as etapas lá para trás. Muito bem. Só para falar que talvez, como você falou, o Endrick talvez não tenha espaço até pela chegada do Mbappé agora no Real Madrid. Então, com a chegada dessa nova estrela, talvez o Endrick seja mandado para o Real Castilha, para outros times, talvez seja emprestado e talvez ali ele comece a se desenvolver como jogador de futebol de nível global. Mas eu acho que por enquanto ele tem amostras de jogador decisivo, ainda falta refino, falta sim pro Endrick, mas no Real Madrid, nesse início de temporada, acredito que ele vai ficar na sombra muito do Mbappé e talvez seja emprestado ou mesmo pro Real Madrid B.